Olá, sejam todas muito bem-vindas ao podcast Vendas e Empreendedorismo Feminino. Eu me chamo Daniela Klippel, trabalho com vendas há mais de 20 anos, atuando diretamente na venda e também ensinando mulheres a vender. Estou aqui hoje com uma convidada muito especial, a Natália De Barba. Ela foi escolhida para o segundo episódio, depois de entrarmos em oração, pedindo a Deus mulheres que pudessem contribuir com a sua capacidade empresarial na vida de outras empresárias. Porque por possuir qualidades que eu admiro em uma mulher. E a qualidade que eu mais admiro na Natália é a sua capacidade de gerenciar mais do que uma empresa. E também admiro muito nela a sua cordialidade, a maneira que ela lida com as pessoas, sempre com um sorriso no rosto. A gente pode sentir nela o carinho e o amor que ela faz, tudo que ela faz. E por isso eu gostaria de então convidá-la a se apresentar para vocês. Então, é um prazer, Dani, estar aqui e também poder contribuir com toda a audiência que nos assiste e que com certeza vai nos assistir. E então, realmente é um prazer. Obrigado pelas tuas palavras. Eu acho que quando a gente reconhece o outro, a gente consegue também nos reconhecer, né? Quando a gente vira a bola para nós, né? Ver quem a gente consegue também reconhecer no outro. Então, me sinto bem honrada assim, pelas tuas palavras. E que bom que eu consiga transmitir isso, que é uma coisa minha, que é uma coisa que vem de dentro, que está em mim. E é o meu propósito também de transmitir o que tu me falou. Então, realmente, muito obrigada por eu estar aqui hoje, também podendo contribuir um pouco que seja com a minha história, com cada um que está assistindo a gente. Maravilha. Fico muito feliz de tê-la aqui conosco também. Quero já iniciar, então, convidando a todos a se prepararem com água, caneta, papel, que vocês podem também respirar fundo para conseguirem se desapegar de todo o conhecimento que vocês já têm e, assim, conseguirem absorver um conteúdo novo, que muitas das vezes é esse conteúdo que está faltando para que a gente consiga empreender com mais leveza, com mais propósito, com mais paz de espírito também, linkando com as outras áreas da nossa vida, porque nós, mulheres, nós temos várias áreas da nossa vida que nós precisamos gerenciar, não é mesmo, Natália? Nós não somos empresárias apenas da nossa empresa, mas nós também somos empresárias da nossa casa. Lembrando que esse podcast foi aprovado em um edital da Lei Aldir Blanc de Incentivo à Cultura, com apoio da Prefeitura de Três Coroas e realização do Ministério da Cultura. O número de mulheres empreendedoras vem crescendo cada vez mais e muitas delas acabam chegando nessa atividade sem o preparo necessário. Hoje, nossa sociedade ainda não se estruturou adequadamente para dar o suporte ao empreendedorismo feminino. Um exemplo pessoal disto: treinando mulheres, percebia que elas iniciavam os seus empreendimentos, porém, a maioria delas não tinha apoio algum da família. A cultura dizia que elas tinham que somente cuidar da família, da casa, dos filhos, ter um emprego estável e seguro, ou ajudar o marido na carreira ou empreendimento dele. Hoje, a realidade exige que as mulheres atuem no mercado tanto quanto os homens, a fim de adquirir o resultado financeiro necessário para prover a família. Assim como a realização pessoal da mulher mudou para este segmento de vendas e empreendedorismo, hoje a mulher busca realizar os seus objetivos pessoais e financeiros através desta atividade para manter o equilíbrio daquilo que lhe é mais importante para manter a sua segurança. Por isso, esse podcast vem para ajudar você, mulher, que é autônoma, que trabalha com vendas de produtos ou serviços, com equipe ou não. Por exemplo, terapeutas, venda direta, salões de beleza, estéticas, lojas de roupa, relojoarias,
contabilidade, entre outras. Nesse primeiro bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre a vida pessoal da nossa convidada aqui hoje. O que te levou, Nath, a empreender? Voltando lá no início, me conta um pouquinho assim, como começou essa tua vida empreendedora? Eu acho que começou, às vezes, como muitas empreendedoras começam, da noite para o dia. Em 2002, eu voltei do intercâmbio que eu tinha feito. Fiquei 1 ano fora. E aí, voltei na metade do ano e não tinha emprego. Aí, fiz vestibular para psicologia, passei. E aí, em 2013, iniciei, então, a faculdade. E aí, surgiu a oportunidade, então, da loja Arrepios. Ela estava à venda, né? Foi publicado no jornal que estava à venda. E na época, então, a minha irmã conversou com meu pai e foi da noite para o dia virei empresária, né? Na época, então, eu acho que eu era uma empresária. Isso foi em março e abril, então, agora, nesse mês, assim, a gente está completando 22 anos de loja. E aí, éramos eu e a minha irmã. E realmente foi da noite para o dia, em não sei, menos de uma semana ali, a gente fechou um negócio. Então, meu pai nos deu a loja. E aí, eu e a Ruth começamos a loja. Aí, depois de um tempo, a Ruth saiu. Eu acho que ela ficou uns 3 anos comigo ali. Aí, ela seguiu a carreira dela e eu continuei na loja. E aí, foi tudo muito novo. Tudo um pouco assustador, porque daí também eu me vi sozinha. Mas, enfim, né? Então, porque às vezes quanto mais tu planeja, parece que menos dá certo. Então, é muito papel e pouca ação. E ali, realmente, para mim, hoje, vendo como foi da noite pro dia, o negócio surgiu e vamos tocar o negócio agora. Te colocaram no penhasco, digamos, agora voa. E eu já tinha trabalhado na Arrepios antes de fazer o intercâmbio. Eu tinha trabalhado, acho que 1 ano, ou no final do ano, ali na loja com a Lela, né? Como funcionária, daí fui embora, voltei e daí deu a oportunidade. Tinha trabalhado num outro comércio também, na parte da tarde, para ajudar nas vendas de final de ano. Então, eu gostava de brincar de loja também, quando eu era pequena. E então, tive essas 2 experiências de trabalho no comércio. E aí, depois, então, como dona da loja, né? Que legal. E a minha próxima pergunta seria em volta de algo que eu acho que um pouco tu já me contou. Como foi o teu início, então, dentro da loja? Quais foram os principais desafios que tu enfrentou? E se você teve apoio familiar, mas como você já disse que foi teu pai que te deu a loja, né? Sim. Então, eu gostaria que tu falasse um pouquinho para as pessoas, porque muitas pessoas aqui sofrem com isso, né? Com a falta de apoio familiar, com os desafios ali iniciais. Tu lembra, assim, qual foi o teu primeiro desafio? Como tu superou esse desafio? Eu acho que hoje, né, a própria mulher, ela também tem um papel fundamental na questão financeira das casas, né? Então, a empreendedora, a empresária, então, já começa por um desafio que é ter esse papel dentro da sua casa. E na época, então, sim, nós tivemos total apoio do meu pai. O meu pai sempre foi empresário, né? Então, a gente teve isso em casa de construir as suas coisas, de ter alguma coisa no sentido não de bens materiais, mas de ter uma vida, uma carreira, uma sustentabilidade. Então, a gente vinha muito dessa criação de ter, né, o meu pai como empresário. Meu pai sempre trabalhou bastante. Então, eu sempre tive muito apoio da minha família. Inclusive, hoje, eu faço tudo que eu faço porque eu tenho uma rede de apoio muito forte com a minha filha também. Então, embora às vezes a gente não supre, porque a gente é a mãe, né? Mas eu tenho toda essa rede desde o primeiro dia que eu tive a loja. Os maiores desafios foram desafios financeiros, porque nós começamos a loja, né, enfim, sem o recurso financeiro. Então, a gente vendia hoje, pagava amanhã. Com a cara e com a coragem. Com a cara e com a coragem, né? E eu acho que tudo muito rápido, assim. Daí
eu fui lá para dentro, tá? O que eu faço agora, né? E então, assim, porque tu tá muito no operacional, tu faz muita coisa que depois de um tempo começa a cair as fichas. Então, eu acho que os desafios, assim, se iniciam até nessa questão da gente se ver. Agora tu é a dona do negócio, o que eu faço a partir deste momento, né? Então, então, eu sempre tive esse apoio e, ao mesmo tempo, eu sempre fui atrás para melhorar. Né? Comecei com consultorias. Então, assim, graças a Deus, acho que eu sempre tive pessoas ao meu redor que também me ajudaram e eu também fui atrás. Né? Como a gente falou logo no início, né? Não esperar as coisas acontecer. Tu vai lá, tu faz do teu jeito, mas tu tem que fazer por ti. E hoje eu tenho total apoio, né, do meu marido, da minha família, que me ajuda. Enfim, tem as minhas colaboradoras também, né? Então, eu acho sim que o apoio é fundamental. Tudo volta para a família. Às vezes tu vai rodar o mundo, tu vai para lá, tu vai para cá. Mas às vezes o problema tu volta para o teu núcleo familiar. E às vezes quando não está resolvido no núcleo familiar, não vai se resolver no negócio, não vai se resolver nas amizades, né? Às vezes, então, muitos problemas às vezes que a gente tem, seja financeiro, enfim, volta para o núcleo familiar. Então, eu acho que o apoio da família é muito importante em qualquer área que tu atue, seja ter um negócio, ser funcionária, ser dona de casa também, né? Que é um papel extremamente importante. Então, eu acho, sim, que o apoio é fundamental. Que legal, Nath, que legal. Fico muito feliz em saber, né? E ouvir de ti, ver, nós já conseguimos perceber isso no teu dia a dia, que onde a Nath vai, ela está rodeada, né, de mãe, de filho, de irmãs, né? Então, eu acho bem legal essa tua capacidade de liderança também, porque, querendo ou não, isso é uma capacidade de liderança, de você conseguir ter a colaboração das pessoas. Exato. E uma pergunta que me veio agora, antes de você trabalhar, então, com a Arrepios, você já tinha algum outro empreendimento? Você trabalhava em qual área? Ou você ainda nunca tinha trabalhado? Foi o teu primeiro trabalho? Sim, na época eu estudava. E aí, como eu tinha um intercâmbio, eu me formei em dezembro. Em agosto do outro ano, eu fui para o intercâmbio. E aí, eu não tinha, assim, um emprego nesse meio tempo, porque eu ia embora. E aí, só que eu tinha tido, acho que uns 2 anos, eu tinha trabalhado numa loja no comércio para ajudar no final do ano. Também adorei trabalhar. E até dia 24 de dezembro, então eu realmente era free, então eu estudava de manhã e trabalhava de tarde. E aí depois, antes de ir para o intercâmbio, eu trabalhei então na Arrepios, então foi as minhas duas loja na que própria você loja. Comprou. Que legal. Isso aí. Então essas minhas 2 experiências assim, né, e daí, como eu disse, da noite pro dia virei empresária. E uma curiosidade minha, assim, do meu coração, e que eu acredito que vai ajudar muito as pessoas que estão nos ouvindo, é como você tem alguma prática que você tem no teu dia a dia, seja espiritual, seja, sei lá, meditação. Qual é a prática que você se alinha? Né? Como você consegue hoje ser mãe, esposa, primeira-dama, empresária? Como hoje você consegue manter o teu equilíbrio emocional, espiritual, as tomadas de decisões que você precisa? Nós, empresárias, precisamos tomar muitas decisões difíceis, né? Sim. No nosso dia a dia. E hoje, qual é o método que tu usa para que tu consiga, então, ter esse equilíbrio, que hoje eu vejo você como uma mulher muito equilibrada? Lógico que nós, seres humanos, não temos um momento que não temos aquela queda, né? Mas quando você percebe que você está nessa queda, você tem algum chip, assim, que você já logo bota em prática no teu dia a dia para que você consiga rapidamente se equilibrar e não ficar 1 mês, 2 meses, que a gente vê hoje muitas mulheres empresárias sabotando, né? Elas dizem, eu saboto os meus sonhos, eu não faço o que tem que ser feito, né? E hoje, o que tu sugere para as pessoas, mas contando o que tu faz, né? Do teu dia a dia, para ajudar essas mulheres
que estão nos ouvindo? Eu não tenho, assim, uma prática, sabe? Aquele hábito que vai me transformar. Porque às vezes eu penso assim, todo dia, né, eu leio devocional, isso para mim é diário, a oração. Agora, outras coisas, assim, eu penso que tu tem que estar muito bem também, às vezes, para tu respaldar o teu devocional. Tudo que tu faz é reflexo das coisas, tudo às vezes que tu mostra é reflexo das coisas também que tu lê, né? Então, eu fico pensando assim, o que eu faço hoje, eu presto contas para Deus, eu acho que para mim é o mais importante, e essa prática diária de realmente de ler. E uma das coisas que eu venho aprendendo assim diariamente é a questão de processo. Eu sou do resultado, eu não gosto de passar pelo processo. Então, isso é uma prática diária que eu calma, senta e precisa resolver. Vamos fazer o podcast. Tá, vamos lá rapidinho, vamos fazer. Não, calma. Tem um processo, tem um convite, tem um roteiro. Esse roteiro, para mim, é o mais difícil. E é assim em tudo. Isso reflete na minha loja, isso reflete na minha casa. Então, eu sou do resultado. Se eu preciso vender 10 mil, eu vou vender. Agora, de que jeito, eu não sei. Né? Esse plano de ação, assim. E isso é uma coisa que eu peço muito para Deus, assim, sabe? Me iluminar no processo, para que eu cumpra o processo. Né? Então, eu acho que hoje o meu diário, assim, o que eu realmente faço, né? Como eu te falei, esse devocional e essa volta para mim. O que eu tô fazendo. Revisar, fazer essa autorrevisão diária. Exatamente. E o que seria prestar contas para Deus que tu disse? O que seria na prática isso? Dá um exemplo para nós. Eu acho que nas conversas, né? Que me falam assim, conversa com Deus, da gente falar, né? Porque às vezes a gente acha que a oração é Pai Nosso. Aquela coisa rígida. Exato. E isso eu digo, né? Deus, aconteceu isso, o que eu faço, o que eu não faço. Tu tem ele como teu amigo. Então eu acho que... E assim, independentemente do Deus que seja, a gente crer numa coisa superior, eu acho que nos ajuda também, né? E então, eu acho que essa prestação de contas é realmente a gente conversar e falar. E eu tive também algumas provações, enfim, agora no ano que passou, que pediu e aconteceu, né? Então, eu acho que é isso. Mas, claro que nem todos os dias Deus resolve as coisas, né? Então, a gente também tem que ter... Não é Deus proverá, né? Deus dá, mas a gente também tem que fazer. Claro. Né? Então, tem que agir para isso, né? Sim. Que legal. Bom ouvir, né, das pessoas, porque eu e o Gilce, a gente sempre fala sobre isso, né? Ele tem uma maneira de se conectar com Deus, eu tenho outra. Então, a gente não pode engessar as pessoas para que todas encontrem da mesma forma, né? Então, isso é bem importante, a gente ter essa liberdade de cada pessoa buscar a sua forma, mas a gente escutar de alguém a forma que ela escuta, ela se conecta com Deus, é importante, às vezes, dar uma ideia para aquela pessoa que está totalmente sem ideias, né? Então, isso é bem legal. Exatamente. Agora nós vamos para o bloco, então, específico para você, nesse momento da tua vida. Além de você ser empreendedora, Nath, mãe, esposa, hoje você atua como primeira-dama aqui da nossa cidade, né? Como está sendo essa experiência nova, assim, para ti? O que talvez não passava pela tua cabeça e agora você está vivenciando isso. Conta para nós um pouquinho de como está sendo, assim, essa experiência para ti como empreendedora, né? Para ti como mãe, esposa, né? Todas as áreas da tua vida. Olha, eu acho que nem nos meus sonhos mais primitivos eu imaginaria que eu seria a esposa do prefeito. Eu nunca almejei, nossa, nunca pensei. Se me dissessem, né? Não, tá louco. Porque eu acho que às vezes a liderança ela vai sendo conquistada ao longo da tua vida, né? Então, talvez se eu tivesse imposto que eu ia ser, não teria dado certo. Então, as coisas foram acontecendo. Assim como eu fui presidente da CDL. Então,
também foi uma construção. Eu nunca almejei ser presidente da CDL, né, porque eu sempre estive bem envolvida. E assim, também agora, né, nessa responsabilidade aí de ser a primeira-dama do município, eu acho que hoje eu represento todas as pessoas. Então, existe uma hierarquia? Existe, mas a gente está representando uma comunidade toda. E isso eu me sinto hoje muito responsável por isso. Acho que a gente tem que ter muita cautela quando a gente lida com o público, porque não é só a Nath, são 25 mil habitantes, né, que tanto eu, quanto o Fabiel, quanto toda a gestão dele representa. Então, é uma responsabilidade muito grande, é bastante coisa, bastante compromisso. Às vezes a gente não tem tempo, né, de conversar, o Fabiel chega tarde, a gente tem uma filha, então são várias coisas para a gente conciliar. Mas a gente tem que tentar, né, se manter, como se equilibrada, para que não se perca lá na frente depois. Né? Então, eu me sinto muito feliz em estar neste papel, muito feliz que a comunidade confiou na gente. Então, durante toda a campanha, teve uma dedicação muito grande, a gente era muito bem recebidos. Eu entendo que a gente nunca foi político, então também tinha a sede da renovação, então as pessoas vinham, né, com esperança, e agora a gente tem que ter esse respaldo. Então, isso é uma preocupação que eu tenho. Tudo que eu falo e faço tem uma responsabilidade, e eu tenho que cumprir com essa responsabilidade. E isso, para mim, me incomoda quando eu... Né, será que eu estou fazendo... Mas não é pela opinião dos outros, mas sim pela responsabilidade do que eu falei. Então, isso é uma coisa que eu cuido bastante. Né, a ética. A ética, os valores, né, são valores de uma comunidade que a gente lida, são os sentimentos de uma comunidade, né, que às vezes está feliz, às vezes não está tanto. Então, a gente tem que cuidar muito, né, com a expectativa dos outros. Então, está sendo uma experiência bem bacana. Não é fácil. Né? A gente, como eu disse, tem muita coisa. A família, às vezes, fica, né, um pouco... não é de lado, mas tem outras prioridades em função dessa responsabilidade. A gente se comprometeu. Então, a gente também tem que cumprir. Claro. E como as tuas capacidades empresariais, Nath, te ajudam nesse momento agora? Eu acho que é a questão da organização, tanto do tempo, né? Tudo é organização, tudo é o processo, né? E eu acho assim, essa coisa do fazer, né? De não reclamar, de realmente fazer. Levantar da cadeira, temos um problema, né? No privado é tudo mais, menos burocrático, na verdade. Então, preciso vender hoje. O que eu vou fazer? Vou fazer isso, isso, isso. Tem que fazer. Né? Se não posta, não vende. Então, e no público, eu acredito que a gente também tem que ir lá e tem que agir, tem que fazer. Né? Não esperar também. E isso é uma coisa que eu já dizia antes, assim, que a gente não pode esperar pelo governo. Nós temos que fazer a nossa parte, independentemente esfera municipal, estadual ou federal, a gente tem que fazer. Né? Então, a gente também, enquanto empresário, a gente também tem essa responsabilidade em fazer a nossa parte, assim como um cidadão qualquer. Né? Então, eu acho que essa coisa assim, do fazer, do agir, do processo, da organização, né? Tudo que a gente às vezes tem numa empresa, a gente também pode aplicar para o público. Claro, com as suas partes burocráticas, ajustando, nem tudo dá. Né? O tempo é outro, demora mais, mas dá para fazer. Que legal, que legal. Que tu conseguiu associar, né, o conhecimento empresarial para essa grande empresa que é uma cidade, né? Isso aí. Então, a gente paga imposto, né? Então, na verdade, os munícipes são os clientes da prefeitura. Então, a gente também tem que vender os serviços para eles, né? Não é vender o serviço, mas prestar o serviço, porque eles também estão pagando. Então, é uma empresa, né? Como eu disse, as partes burocráticas são diferentes,
mas não deixa de ser uma empresa e ela não tem fins lucrativos? Não tem, né? Porque o objetivo de toda empresa é lucro, ponto. E a prefeitura é diferente, mas ela precisa prestar contas, ela precisa oferecer um serviço de qualidade, ela tem os seus clientes. Esse é o lucro. Exato, é a satisfação do cliente, né? Então, é um cliente que não vai te pagar com dinheiro, mas ele vai te pagar com a satisfação dele. Exatamente. Legal. E a próxima pergunta, Nath, é como essa tua posição, tu percebe que tem contribuído no empreendedorismo feminino aqui da nossa região? Eu até separei aqui, porque às vezes a gente confunde um pouco que o empreendedor ele tem que ser o dono do próprio negócio, né? Então, eu acho que hoje todo mundo pode empreender de alguma forma. Aí até botei no Google, assim, ó, tu bota no Google lá empreendedor, né? O que é o empreendedor? É uma pessoa que identifica oportunidades de negócio e as transforma em realidade. Então, a minha visão é que todo mundo é um empreendedor. As minhas colaboradoras também são empreendedoras. O Gari é um empreendedor da cidade também. Em momento algum ele fala que é um empresário, né? Então, eu acho que a gente pode ser uma empreendedora dentro do negócio do outro. Já começa por aí. E aí, às vezes, aquela funcionária daquela loja, ela pode também inspirar outras pessoas. E sim, eu entendo que as pessoas me procuram justamente por isso. Ai, como é que tu dá conta? Como é que isso? Porque eu sou uma empresária, eu tenho uma loja pequena, né? Então, uma empresa de pequeno, médio, né? Uma microempresa, enfim, eu não tenho uma grande empresa. Né? Eu acho que o tamanho da nossa empresa, ele se mede dentro da nossa empresa. E não muitas vezes no prédio, no tamanho. Né? Então, mas hoje eu sou uma empreendedora pequena. Então, eu acho que a nossa imagem, a gente consegue inspirar outras pessoas pelo que a gente faz, né? Tendo a ética, com valores. Então, essa é uma posição que... Porque no momento que tu consegue inspirar alguém, eu acho que tu chega num patamar bacana. Entendi. E, ao mesmo tempo, a gente tem que se inspirar no outro. Mas nós temos que ser a nossa inspiração. E, como eu falei no início, às vezes a gente busca inspiração através da oração, da meditação, porque às vezes a gente quer a vida daquela empreendedora, daquela empresária, daquela mãe, mas e a nossa vida? Então, eu acho que tudo que a gente faz, a gente tem que se inspirar, né? Mas talvez não ser que nem aquela pessoa. Não cobiçar as coisas alheias, né? Mas sim levar como inspiração. Exato, como um exemplo. Bah, que legal, né? E eu sempre digo, eu não dou conta de tudo. Eu não dou conta. Tem dias assim que eu penso, não dei conta. Mas em tudo que eu faço, eu tento fazer o meu melhor. E eu acho que não é dar conta. Claro. Né? Então, eu acho que isso também acaba inspirando as pessoas. Mas realmente não é dar conta. É ir lá fazer o que tem que ser feito. Hoje de manhã eu passei a manhã inteira em reunião. Tá, deu o teu melhor? Sim, dei o meu melhor. Na loja. Claro que nem sempre eu dou o meu melhor. Porque às vezes a gente também, né? Somos humanos, né? Exato. Mas eu penso que sim, é uma posição, né, que, como eu disse, as pessoas me procuram. Olha que legal, né, a gente está sempre em movimento, sempre em movimento. Então, é uma forma também de inspirar, de falar para as pessoas, sim, dá certo. Tu tem que fazer, tu tem que levantar da cadeira e agir. Não tem como esperar né, as coisas acontecerem. Entendi. Então, realmente é dar o seu melhor, onde quer que tu esteja, naquele momento... Ser agora 100%. Estou aqui. Exatamente. Legal. Né? E hoje, Nath, o que tu percebe que a tua empresa, vamos usar a empresa da loja, resolve na vida das pessoas? Você tem isso hoje, claro, isso é o que te inspira, né? Hoje, na tua percepção, na tua visão, de que maneira a tua loja, ela resolve algo na vida de alguém? Bem tecnicamente falando, eu vendo roupas e... eu resolvo o problema da cliente ou do cliente que quer uma roupa para uma determinada ocasião, ou quer comprar, enfim. Então, tecnicamente, eu acho que é isso. Acho que ela soluciona o problema de compra e venda e tudo bem. E hoje eu vejo que
como é que eu poderia resolver um problema, né? Falando assim, não só tecnicamente, mas enfim da loja. O atendimento. Eu penso assim, claro, muita gente fala, tu só vende ou tu só atende? Eu vejo o atender como assim, como uma forma realmente de se doar, ser gentil, né? Não talvez aquele atendimento que a gente diz, atender, não. Mas é realmente assim, às vezes até uma cliente que vai lá, que conta um pouco de como tá, de como não tá. Às vezes ela sai tão bem de lá, que ela não até compra. Resolver mas não é resolver o problema, é dar um acolhimento para ela. Entendi. E eu acho que isso as pessoas hoje, de uma maneira geral, elas querem ser acolhidas. Né? Então, eu vendo, né? Tecnicamente, compra e venda, troca a sacola, enfim. Mas também a gente vende estilo, vende um atendimento bem bacana, que a gente tem esse respaldo, a gente tem esse feedback dos clientes. Gostei de ser atendida, a gente recebe bastante mensagens. Né? Sábado aconteceu até de uma cliente, ela chegou 13h21 na loja, acho que era. Ela tinha um casamento às 4h30 e ela queria uma roupa. Ela veio do salão, maquiada, com o cabelo. Eu preciso uma roupa. E ela achou. Né? Então, aquilo para mim assim foi, ganhei meu dia. Né? Ela comprou o look do casamento, ela resolveu, ela saiu satisfeita e ela disse, vocês já sabem o meu tamanho. Então, esse relacionamento, a gente resolve muita coisa neste relacionamento. E claro, eu já estou há 22 anos e uma das maiores dificuldades que a gente tem hoje é manter o negócio. Então, às vezes, vou abrir uma loja enorme, mas ela não vai ser sustentável. Não vou conseguir manter ela por todo o tempo. Então, eu acho que hoje é mais difícil, às vezes, tu manter os teus clientes, manter o negócio ativo, né, do que abrir um grande negócio. Então, hoje, para mim, é uma satisfação ver que eu estou no mercado há tanto tempo, que eu consegui passar por certas dificuldades, certos governos também passaram, né? Eu peguei anos que vai vir uma crise muito grande, outros vai ser próspero. Então, eu acho que são fases, né? Que a gente passa no negócio. Que legal. Mas que eu acho que hoje eu consigo resolver. Né? Tá mais preparada. Tô mais preparada, né? Que legal, Nath. E te ouvindo falar, assim, veio assim à minha memória, algumas alunas minhas me questionam, né, sobre isso que tu acabou de falar, que não é somente trocar uma sacola, né? Mas hoje eu digo, antigamente tinha um salão de beleza na cidade, tinha uma loja na cidade. Hoje, cada esquina tem um salão de beleza, tem uma loja. Então, hoje as pessoas elas não buscam mais somente pelo produto. Porque se elas quisessem o produto é muito fácil de conseguir, né? Tá aqui o produto. Mas hoje o que as pessoas estão carentes é desse atendimento, né? É de se sentirem acolhidas, é de serem bem recebidas. Porque muitas mulheres hoje em dia não têm esse acolhimento dentro das suas próprias casas. Exato. A gente vê mulheres aí que passam os dias nos salões de beleza, nas lojas de roupa, elas não estão buscando apenas roupas ou um cabelo mais arrumado, mas elas estão buscando amor, né? Então, é bem importante essa visão sua como empreendedora, passando isso, então, para as tuas colaboradoras, né? E agora eu quero te fazer uma pergunta. Tenta lembrar de algum momento da tua trajetória que você sente que você superou as expectativas de alguma meta que parecia, assim, humanamente impossível, mas você conseguiu bater aquela meta. Qual foi o teu maior aprendizado nesse momento? Qual força você usou? Foi uma força interna? Foi uma força de fé? Foi algo que você aprendeu na prática, uma estratégia talvez que tu queira ensinar para as pessoas, que hoje talvez você use isso não só quando parece impossível, né? Mas que talvez você use isso hoje com mais clareza, né? Com consciência, para que esses milagres eles não aconteçam só entre a vida e a morte, né? Mas que esses milagres venham acontecer com recorrência, até para ensinar essas mulheres que estão nos ouvindo, que daqui a pouco elas
não acreditam que elas podem bater certa meta nas suas empresas. Sim. Ou elas pensam pequeno, colocam metas que parecem muito alcançáveis já pelo medo de talvez não atingir. Como tu fala um pouquinho para nós de algum caso, alguma experiência e conta essa história para nós. Bom, eu acho que foi a pandemia. Para mim ali, quando veio, então tem que fechar o comércio. O que eu vou fazer agora? A minha loja pequena, né? Imagina quem tem muitos funcionários. Mas na pandemia, então, ali foi bem desafiador para mim a questão da rede social. Que então ali foi, né? Eu lembro da minha primeira foto no espelho, assim. Imagina, isso faz apenas 5 anos, né? Então, hoje eu vejo assim o desafio realmente da pandemia, de ver um prognóstico lá na frente, o que eu faço agora. E aí, eu lembro que, então, acho que eu fiquei 15 dias sem ir na loja ali. E aí, eu fui para a loja para limpar, para ver. Aí, conta para pagar, né? Funcionário, tudo. Então, essa preocupação, que nós vamos fazer? Né? De que forma nós vamos vender? Porque podia, não podia, abre a porta. A gente tinha medo de entrar no próprio negócio, de deixar a luz acesa. Então, do medo que foi instaurado. Né? Claro, ele existia, o medo, mas a gente estava muito despreparado. E ali na pandemia foi essa questão, assim, de ter um faturamento. Nós estava faturando muito bem em março, foi venda, foi boom. Janeiro e fevereiro tinha sido um mês muito bom ali em 2020. Nós estava assim daqui a pouco, né? E daí tu não sabia o prognóstico. Só que aí entrou uma cliente, daí ela comprou, fez uma compra bem grande. Deu, opa, peraí, alguém está comprando. Então, ali eu tive que ver assim, o que nós vamos fazer, qual a estratégia de rede social que nós vamos usar, né? Eu lembro que a gente fez uma das primeiras assim, vendas online para fora, de uma peça bem cara. Então, isso também, na época, nossa, ela está comprando, né? Mas, claro, teve outras situações também, às vezes, de não... Tinha um monte de boleto para pagar, o que tu faz, né? Então, eu vejo assim, eu sempre fui muito do fazer. Então, tem o problema, a gente tem que achar solução. Então, pelo que eu entendi, você não sabia o que fazer, mas você simplesmente entrou na loja, botou o pé, acreditando que Deus ia botar o chão. E tinha que fazer. Né? E aí foi surgindo. E aí posta aqui, posta ali. Eu lembro que a gente depois fez uma live, eu e a Lela, na época a Josi estava de licença maternidade. Nossa, vendeu bem na live, sabe? Então a gente começou ali a rede social, criar um movimento. Porque antes o cliente vinha na loja, vinha. A gente não precisava ter tantas estratégias para ele vir. Diferente de hoje, que hoje conta a experiência em loja para o cliente vir na loja. E claro, nos outros anos também foi desafiador. Eu lembro quando a Ruth saiu, porque dela também me ajudava. Daí eu me vi sozinha. E eu era jovem, assim. Também tu não tinha tanta informação, né? Hoje eu penso, tudo que tem curso, tudo que é curso tu tem na internet, né? Então, mas realmente na pandemia para mim foi bem desafiador. Até a questão de aparecer muito na rede social, né? Para ti não era comum não isso. Era comum, né? E como eu disse, nós não precisava porque o cliente vinha. E o cliente simplesmente parou de vir aquele ano, né? E se tu fosse falar uma frase que tu aprendeu com tudo isso, qual seria? Assim, iniciando a frase, por isso eu digo... O que tu diria para as pessoas que elas deveriam fazer no momento assim de pavor, né? No momento de falta de esperança, em relação ao que tu fez, né? Eu não sei se é uma frase, mas é fazer. É agir. É uma né? Eu acho é uma ação. Eu sempre penso assim, tenho problema, vou chorar um pouquinho, né? Isso às vezes eu penso assim, eu vou dar uma chorada, agora deu. Né? Acho que a gente precisa resolver as coisas. A gente precisa ser a protagonista daquilo ali, né? Independentemente se é em casa. Às vezes tu tem um problema familiar. O que a gente vai fazer agora?
Então, realmente pensar numa ação para resolver o teu problema. Não é o outro que vai pensar. Às vezes a gente fala com as pessoas, me ajuda. Como a gente falou no início, né, de contar as histórias, a gente aprende muito escutando o outro, mas realmente é fazer. Não tem milagre, não tem fórmula mágica, não tem pensamento positivo que vá fazer, sabe? Entendi. É ação. Entendi. E tem hoje, que se cercar Nath, de coisas boas, entendi. mas tu tem que fazer, né? Entendi. E hoje, Nath, tu tem um sistema que te ajuda a gerenciar tuas vendas, tipo assim, uma pirâmide de vendas. Eu tenho esse mês 10 mil de objetivo. Qual vai ser teu primeiro passo? O segundo passo, quando a cliente chega, o que as pessoas fazem, quando elas vão embora. Tu tem isso de uma forma sistematizada ou ainda é mais pela intuição que as pessoas vão atendendo e fazendo? Ou hoje tu já consegue ter as tuas vendas gerenciadas de uma forma mais sistemática? Eu acho que todo o negócio, quando a gente abre o negócio, né, no início é o papel, né, a gente vai fazendo as coisas no papel. Hoje sim, eu tenho um sistema de gestão que, enfim, vê as vendas, toda a questão do PDV, crediário, isso ajuda. E a questão do atendimento, que é a nossa prioridade, realmente de, às vezes, tu treinar a pessoa, falar, isso pode falar, isso não pode. Parece bobo, mas tu tem que ensinar as pessoas a olhar no olho. Então, tu pode ter o melhor sistema de gestão, mas se tu não tiver uma pessoa que olha no olho do cliente, não adianta. É verdade. Se tu não tem uma pessoa que diga um bom dia, né? Então, sim, a gente tem a meta, né? A gente usa muita rede social. Então, eu não tenho processos desenhados. Qual é todo o processo de venda, né? Escrito, aqueles manuais que eu acho fantástico, assim, quem consegue. Porque hoje tu descrever um processo, ele é muito trabalhoso, né? Mas ajuda bastante. E às vezes nem cabe a própria empresária fazer isto, né? Sim. Isto. E até assim, eu sempre penso, tu não precisa ter um software lindo. Papel. Faz no papel. Coluna da direita, esquerda, receita, despesa. Saber o que tu gasta. O mínimo necessário. O mínimo, né? Uma vez eu disse para um consultor, eu queria ter, né, o software, não sei o que. Ele disse, Nath, não adianta ter o software se tu não tem organização. A organização tu pode fazer a mesma no papel. Claro que as ferramentas... Pode começar pelo papel. Exato. E depois vai elaborando mais, né? Exatamente. Que então, legal. assim, ter realmente o papel para botar as ideias, né? Se não tem a ferramenta de gestão, enfim, começa no papel, depois tu vai profissionalizando, vai fazendo, né? Que legal. Hoje, Nath, como você vende o seu produto? Então, a gente tem a loja física, né? E temos o digital, que ele não é a minha principal ferramenta no sentido de fazer uma transação de venda. Não é um e-commerce, né, que a pessoa vai lá, bota o seu cartão, enfim. A rede, ela me ajuda, às vezes, ao cliente ir na loja. Né? Então, a gente vende através de um atendimento personalizado, de relacionamento com o cliente, que para mim é o fundamental. Como eu disse, não adianta tu ter uma loja bonita, não adianta tu ter o melhor produto, tudo. Se tu não tem pessoas, né, que te ajudem nisso. Isso. Então, e que consiga transmitir o teu propósito. Né? Semana passada, até numa palestra, eu ainda pedi para a palestrante, que ela tem uma empresa grande, como ela consegue transmitir isso para os funcionários. Porque quanto maior a empresa, às vezes vai se perdendo a essência da empresa, o propósito. E ela disse, através do exemplo. Né? Então, eu acho que liderar é servir, liderar é dar o exemplo, para tu conseguir transmitir isso para as pessoas. Se eu der o exemplo para as minhas funcionárias, elas vão dar exemplos para as outras pessoas e assim vai se construindo uma rede, né, uma rede exemplar, Entendi, digamos querida. assim. Então a gente Faz tem que muito passar sentido. isso para nossa equipe,
para nossa loja, para o ambiente que a gente está inserido. E assim, ó, no momento que tu abre um negócio, tu tem responsabilidade com ele. Eu acho que tu espera o teu cliente vir. É o mínimo tu ter um sorriso no rosto. E isso eu não estou falando só de funcionários. Donos de loja também têm que sorrir, tem que dar bom dia, né? Tem que dar bom dia para o seu colaborador. Então, ninguém é melhor que ninguém. Tu tem que dar um sorriso para o teu colaborador, pedir como ele tá, né? Porque ele também vai sorrir, vai dar bom dia, vai pedir para o cliente como ele tá. Isso mesmo. Então, a gente também tem que cuidar dos nossos para que eles cuidem dos seus e assim sucessivamente. E os deles, às vezes, são os nossos clientes também. Com certeza, acaba se tornando uma família, Exato. Né? Que legal, Nath. E algo que eu ia te perguntar agora, mas eu acho que está muito ligado a todo esse contexto que você já está falando sobre relacionamento, né? Mas tu pode me falar se tu tem alguma estratégia extra. Como hoje você faz o seu pós-venda e a fidelização dos teus clientes, para que eles venham a retornar e comprar cada vez mais, e por que eles decidem comprar sempre de você e não de outros, né? Hoje você tem algo claro, assim, que tu faz estrategicamente, como pós-venda, para você ensinar para as pessoas. Daqui a pouco, é uma rede de lista de transmissão que eu envio recorrentemente novidades. Ou você usa essa estratégia também do bom relacionamento para que eles voltem pelo relacionamento, ou é uma junção de mais estratégias, né? Eu acho que o pós-venda já começa lá no atendimento. Né? Seja ele na rede social, seja ele no ponto físico. Né? Eu acho que porque o pós-venda ele vai ser uma consequência de tudo isso. Então, a gente não tem um processo, por exemplo, de pós-venda escrito, né? Mas a gente faz o relacionamento, né? De pedir. Eu já tive experiência boa com pós-venda e nem tão boa, né? Que daí teve uma vez que a gente disse, e aí, como é que foi? Tu usou? Daí a cliente disse, não, eu não gostei mais da peça e eu acabei vendendo a peça. Né? Então, são experiências, às vezes, nesse caso, o que a gente vai fazer? Né? O que tu responde para a cliente? Porque ela saiu da loja satisfeita ao nosso ver. Não, beleza, eu vou usar isso. Mas daí ela diz que ela até vendeu a peça, né? Então não se gostou mais. Então, será que a gente errou lá no atendimento? Ou daqui a pouco não era o dia dela? Então, claro, isso é em tudo. Assim como eu não atendo meus clientes 100% não saem satisfeitos. Claro. A gente tenta minimizar. E nem tudo compete a gente, né? Eu fiz um treinamento de mentoria esses tempos e o professor de mentorias, ele disse que muitos alunos se contentam só com pagar o curso. Mas, às vezes, eles nem fazem o curso, né? Exato. E aí o mentor fica triste, porque, o meu aluno pagou e não recebeu, né? Mas ele ficou satisfeito somente em ter pago. Só de ele ter pago, ele sentiu algo positivo dentro dele. Eu investi em mim, né? Mas ele muitas vezes nem fez o curso, que era online. E eu acho que isso vem muito ao teu caso das lojas de roupas, né? Porque às vezes tem pessoas que se satisfazem só em comprar, mas às vezes elas nem vão usar. Exato. E hoje, isso tu aprende com a maturidade, com o tempo de loja. Isso era uma coisa, antigamente eu tinha, tem que vender. Hoje não. Hoje, para mim, eu tenho que vender, a pessoa tem que usar, né? Eu prefiro, às vezes... Vender consciente. E parece meio contraditório, porque eu quero vender, tá? A minha empresa tem que ter lucro, então a gente tem que ter. Mas, às vezes, eu prefiro vender menos naquele momento para aquela cliente, ter a certeza que ela vai usar, mesmo que talvez ela podia comprar mais, do que ela ir para casa, ela vai ficar um tempo sem comprar porque ela comprou errado. Então, isso é uma coisa, às vezes, que a gente tem lá na loja, né? Não forçar. Tu quer vender, sim, né? Mas cuidar um pouco com isso. Mas isso é uma coisa que a gente aprende, porque no início, como eu disse, concorrente. Nossa, no início eu pensava, meu Deus, uma concorrente. São fatores que a gente não tem controle. O que eu tenho controle, beleza. Agora, a concorrência eu não tenho controle. Eu não posso dizer, Dani, tu não vai abrir uma loja.
né? Então, a gente minimiza, vê a concorrência como uma inspiração, às vezes, para a gente melhorar, ver o que pode ser feito, né? Isso. Usar outras estratégias. Então, ver, às vezes, o concorrente ou aquela venda que poderia ter sido um pouco melhor, né? Mas, daqui a pouco ela vai vir semana que vem e vai comprar aquelas peças de novo. Isso. E para isso exige muita fé, né, Nath? Muita confiança no teu Sim, trabalho. exato. Muita confiança, né, de que tu tá fazendo um bom trabalho. Muitas pessoas não têm, essas que forçam a venda, eu acredito que elas não estão tendo confiança, né, de que o cliente vai depois te indicar para outra pessoa e você vai bater sua meta não querendo forçar a venda para poucas pessoas, Sim. mas você vai acabar atendendo mais pessoas, então, de uma forma que satisfaz esse cliente, então ele vai te trazer mais clientes, né? E daí, eu acho que assim tu te posiciona também. Né? Eu acho que a gente tem um posicionamento, eu tenho um posicionamento de loja. Tu vai abrir uma loja, tu vai ter outro posicionamento. E a gente tem que acreditar nesse posicionamento. Então, como eu disse, hoje para mim, vender por vender não faz sentido. Né? Como eu disse, sim, quero vender, quero. Quero aumentar o faturamento, quero bater a meta, quero. Mas a gente tem outras formas de bater a meta que não seja vender com mais propósito, de acordo com o que o cliente realmente vai usar. Né? Entendi. Então, a gente tem essa preocupação. Né? Entendi. E, Nath, você comentou bastante, assim, sobre o bom relacionamento, né? E com aquela pessoa que você ainda não tem relacionamento? Com aquela cliente novo, né? Como você hoje, qual a estratégia que você usa hoje para captar novos olhares, né? Novas pessoas? Você tem algo imprimido em você que você tem daqui a pouco como prática da tua vida, do teu dia a dia, que isso faz com que você atraia novos clientes. Essa semana que passou, eu estava conversando com uma parceira minha de negócio e ela estava querendo investir em coisas novas dentro do espaço dela, né? Uma esteticista. Mas eu vi que ela está com muita dificuldade de ter clientes, né? E eu comentei para ela, meu amor, agora eu acho que tu não deveria investir em mais coisas aqui dentro, mas você deveria investir em relacionamento, né? Então, hoje, qual é a visão que tu tem sobre novos clientes? Como você atrai novos seguidores, né, daquilo que você faz? Eu acho que a nossa maior propaganda é o cliente. É o boca a boca. E o cliente nos procura. E ali, naquele momento da procura dele, é crucial, né? E a captação de novos clientes hoje, a gente faz muito pela rede social, justamente para não ser invasivo, né? Às vezes a gente também tem que cuidar com toda a lei de proteção de dados, então a questão, às vezes, de tu mandar mensagem, de ser muito invasiva com o cliente, isso a gente cuida muito. Então, eu acho que hoje é muita rede social. Né? E a gente tem muitos clientes de indicação. Então, a fulana comprou aqui, o fulano, né? Então, eu vi. Então, isso a gente escuta muito. E, às vezes, até tu instiga também a pessoa a falar. Para tu também ter um norte. Daqui a pouco tu tá usando uma estratégia errada. Eu fiz um anúncio lá para captação de clientes, né? E daqui a pouco não é. Ninguém veio por causa do anúncio. Então, quando a gente anuncia, a gente vê... eu vou anunciar isso aqui. Se vem, a gente diz... tu viu por onde isso? Pela rede social, né, pelo anúncio. Então, de tu instigar também o cliente a te dizer o porquê que ele veio. Né, sutilmente, mas tu consegue fazer isso. Né? Então, eu acho que hoje a captação, que nem nesse caso, né, da tua amiga ali, ela trabalhar muito bem a cliente que ela está atendendo naquele momento, né? Sugerir também indicação. Olha, se tu tem uma amiga para indicar, para vir aqui, né? Fazer, às vezes, até a parceria de... olha, eu vou conseguir uma unha para uma amiga tua, então, para testar o serviço, para ela começar a se colocar no mercado e se posicionar, né? Também
ela poderia captar nesse sentido, né? Como eu disse, eu cuido muito do relacionamento, assim, para não ser tão invasivo de ficar ali insistindo com a pessoa. Não é não, né? Vai ter outras Tem um oportunidades. momento da venda, Exato, exatamente. Então, acho que... E hoje, que bom, mas é uma construção de 22 anos que o pessoal vem na loja, né? Então, hoje a captação, a gente capta, mas a gente mantém. Que é o mais difícil, às vezes, tu manter o cliente. A retenção, né? É o mais difícil, né? Isso aí. Que legal, Nath. E qual conselho tu dá hoje para as pessoas em relação à organização financeira? Que nem você, como a maioria das empreendedoras, já passou por desafios financeiros, né? E isso hoje te deu uma capacidade de gerenciar de uma forma mais madura. Né? Independente se é uma forma simples, se é uma forma com planilhas. Mas hoje, qual é a maneira que você usa para gerenciar as finanças da tua empresa, das tuas empresas, da tua casa, né? Eu acho que é um desafio diário de todo mundo, né? Seja empreendedor, empresário, colaborador. São as finanças, né? Caber, às vezes, dentro de um orçamento. É não gastar mais do que a gente ganha. Né? Simples assim, não tem milagre, não tem segredo e a gente tem que trabalhar, ponto. A gente tem que ter a receita, né, sempre maior que a nossa despesa. Então, eu lembro que teve um ano na loja que depois que a minha irmã saiu, assim, que eu tava muito mal de dinheiro, realmente era de um dia para o outro. E aí eu pensei, o que eu vou fazer agora? Aí eu lembro que eu fiz uma liquidação, eu fiz uma faixa pintada à mão. Na época se tinha, né, o pessoal que fazia as faixas. Botei na vitrine e fiz uma mega liquidação de 10 a R$60 na época. Aí eu meio que limpei a loja, aí eu consegui juntar um dinheiro para poder dar um giro melhor, né, no meu estoque. Então, assim, a questão do estoque é muito importante. A gente quer botar produto. Então, às vezes, a gente tem que ter uma estratégia de venda para vender o que está parado. E tentar usar o que nós temos para vender. Porque vai refletir lá na questão financeira. Entendi. Reaproveitar coisas que você tem, às vezes, parada. Isso serve para qualquer negócio. Exato. E saber onde está indo o dinheiro. Né? Eu tô gastando. Tá, mas o que é? Mas eu tomo um café todo dia. Eu compro uma coisa todo dia. E outra, é tudo vezes 12, gente. Né? Eu pago 1.000 de aluguel. É vezes 12 mil por ano. Né? Porque o ano... A gente brinca, né? O ano contábil é 12. Então, tudo é vezes 12. Mas é só R$100 no mês. Mas são 1.200 por ano. Né? Que tu tá gastando, às vezes, numa coisa que naquele momento não é. E a gente precisa cuidar desse CNPJ. Né? E não o CPF se fortalecer primeiro. Né? Porque, às vezes, a gente tá ganhando dinheiro na empresa, ganhando. Daí vamos gastar. E a empresa fica. Então, sempre o CNPJ, no sentido financeiro. Eu penso que o CPF a gente tem que estar bem pessoalmente para trabalhar no CNPJ, mas o CNPJ tem que estar saudável. A gente tem que ter crédito no mercado, isso é muito importante, né? Isso faz parte de um conjunto. Será que aquele fornecedor ele é bacana comigo, né? Ele me dá crédito, mas por quê? Porque eu tenho crédito. Então, meu pai que sempre fala, é mais importante ter crédito do que ter dinheiro. Né? Então, a gente tem que ter crédito na praça para poder comprar, para poder dar o exemplo também. Claro. Então, e eu acho que o segredo é esse, não gastar mais do que a gente ganha e saber onde a gente está gastando, né? Claro, entendi, que legal, gostei que tu disse que é bom fazer vezes 12, né? Isso mostra que você já tem um planejamento anual, né? Tanto dos gastos quanto das entradas, já para ver o que vai sobrar de lucro, né? No final do ano, e ali tu conseguir analisar e ver onde tu pode investir também essa sobra, Sim, né? Exatamente. Então, isso é bem legal. E agora, a penúltima pergunta. Como você faz a organização do seu tempo? Hoje você tem várias atividades, você usa alguma agenda
do celular, agenda de papel, você faz checklist. Qual é a tua estratégia para conseguir caber dentro do teu tempo, né? Todas essas atividades. Sim. Eu acho que é a agenda, né? E isso é, assim, pessoal, independentemente de papel ou digital, tanto faz, desde que ela seja organizada, desde que ela seja cumprida, né? Então, hoje eu tenho a minha loja, a questão da gestão pública ali, né, como primeira-dama, tenho a CDL, então as minhas prioridades, digamos, de trabalho, enfim, né, são essas, e aí tenho a família também, que aí tu tenta, né, de alguma maneira, minimizar o tempo que tu fica fora, né, tentar ter o tempo de qualidade ali com a minha família. Naquele momento, agora é nós, então é nós, né? Você tem, claro, essa prioridade na tua vida. Eu não consigo lembrar de tudo, né? Meus compromissos. Então, tu acaba, você tem que anotar, não adianta, né? Usa papel. Às vezes eu colo uma durex aqui, essa é a minha agenda, tá aqui, né? Então, coisas que a gente tem que lembrar no dia a dia. Tem que pegar uma mochila, tem que pegar um sapato, tem que pegar uma roupa, um casaco, alguma coisa. Isso não é compromisso, né? Não tem horário para acontecer isso. Então, isso vai acontecendo. Então, eu acho que... E hoje a gestão do tempo, ela é muito importante. E para mim, a pior coisa hoje é o celular. A gente perde muito tempo no telefone. Então, às vezes eu penso assim, o tempo que eu fiquei aqui, eu podia ter lido um livro. Claro que às vezes a gente tem que desopilar um pouco. Mas eu poderia ter feito outras coisas, útil, né? Então, a gente perde muito tempo no telefone com coisas, às vezes, que... E assim, volta e meia, tu tá... É distração, olhando. né? Exato. É distração. Isso aí. E, Nath, hoje, como tu gerencia os teus colaboradores? Que tu me disse que tu tem bastante gente que te ajuda, tanto na tua casa, quanto pessoas do negócio também. Eu tenho essa curiosidade de como você consegue colocar essas pessoas, né? Cada uma na sua função. Se você tem reuniões periódicas. Como você faz essa gestão das pessoas que colaboram na tua vida empresarial e pessoal? Eu acredito que é realmente estar junto, né? Por exemplo, na loja ali. Então, a gente tem a reunião semanal da loja, que acontece toda segunda-feira. Aí a gente alinha o que vai ser feito na semana, questão de planejar algumas ações, né? Nem sempre sai como planejado, porque a dona da Repius, ela tem certa dificuldade com o processo, né? Mas, assim, é realmente engajar as pessoas. Isso eu acho muito importante para quem tem colaborador. Quanto mais tu engaja, mais a pessoa se compromete. Então, eu acho que quando a gente consegue o apoio das pessoas, quando a gente escuta as pessoas, quando a gente tem uma coisa que é muito importante, que eu vejo assim, que muito empresário, e não estou falando de empreendedor, muito empresário tem humildade, quer dizer, não tem humildade. Então, às vezes, de tu ter a humildade de saber que o teu colaborador teve uma ideia melhor que a tua, que ele teve uma ideia funcional, uma estratégia funcional melhor, que vai trazer menos correria. Dar espaço para as pessoas agirem. Né? Então, eu acho que isso, engajar elas. E se tu engaja, elas se comprometem. Porque aí elas pertencem àquilo ali, né? E eu só tenho a agradecer por todas as pessoas que passaram pela loja ali. E sempre tive colaboradoras que perduraram muito tempo, né? E eu não estou falando assim, tem que ficar 20 anos na empresa. Não, mas enquanto que elas ficaram, a gente se deu bem, a gente tinha um bom relacionamento. Eu sempre falo que era um casamento, né? Então, que realmente a gente passa muito tempo com os nossos colaboradores. Então, é o mínimo a gente estar ali e fazer com que eles pertençam ao nosso negócio. E isso exige muita autoconfiança da tua parte, né, Exato. Nath? Porque tu colocar alguém ali num negócio que é teu, como tu mesmo disse, ela teve uma ideia melhor que a minha, e você ficar feliz com isso. Então, isso exige da proprietária, uma maturidade muito grande, né? Por isso que não adianta as pessoas só trabalharem em estratégias empresariais. Exato.
é também necessário uma mudança interna, né, da mulher. Eu acho que quanto mais autonomia, não é liberdade, autonomia é uma coisa, liberdade é outra. Quanto mais autonomia, mais engajamento tu dá, mais líder tu te torna. Porque aí tu vai ter pessoas que vão fazer por ti também, né? Vão fazer o teu papel com o outro, e elas vão se tornando líderes, maior ou menor grau, né? Então, acho que quando tu dá uma certa autonomia, com uma, não é a palavra fiscalização, mas assim, quando tu vai lá, tu acompanha, né? Então, eu dei uma autonomia, eu tô acompanhando, tu vai te tornando cada vez mais líder por causa da autoconfiança, do teu posicionamento, né? Então, eu acho que faz muita diferença, assim, tu ter um laço com os teus colaboradores, como eu disse, a gente dá um bom dia. Né? Algo tão simples, né? Algo simples, mas que já faz a diferença. Algumas pessoas, às vezes, não é comum. Não é comum. Né? Então, ela é a patroa. Não. Sim, a gente tem uma hierarquia, existe, porque o negócio é meu, eu quero também ter autonomia dentro do meu negócio, mas nem sempre eu estou certa. Então, e é tão bom às vezes tu escutar, realmente eu não pensei por esse lado, né? Ou elas trazem uma ideia, não, vamos ajustar aqui, isso aqui não dá, isso aqui, né? Então, eu acho que é engajar para comprometer, né? Show de bola, Nath. Que legal, né? Fiquei muito feliz com todas as respostas, né, que você deu aqui. Aprendi bastante contigo. E estamos chegando ao final, então, desse nosso episódio. E eu vou agora falar um pouquinho aqui para você sobre 5 pontos que eu anotei, que a Nath falou e que para mim, assim, foi fundamental desse nosso bate-papo. Se vocês quiserem aproveitar e anotar aí. O que mais me chamou a atenção, assim, dessa nossa conversa foi que a Nath, ela se preocupa bastante com a ética daquilo que ela fala e daquilo que ela entrega, né? Daquilo que ela promete e daquilo que ela cumpre. E hoje a gente vê que muitas pessoas perdem clientes por esse ponto. Porque elas são maravilhosas em convencer o cliente a comprar, inspirar, em prometer coisas, né? Mas elas pecam na hora da entrega. E muitas vezes nós podemos fazer isto se nós não estivermos atentos àquilo que nós estamos prometendo para os nossos clientes. Também me chamou muito a atenção a capacidade interna e externa que ela utiliza na hora de resolver os conflitos, resolver os problemas, que ela confia muito na capacidade interna que ela tem, de colocar o pé, de se mover, independente de ela enxergar a solução. Muitas vezes ela não enxerga a solução, mas mesmo não vendo a solução, ela age por fé. Também me chamou muito a atenção que ela enxerga, ela tem uma visão que ela pode ser uma empreendedora dentro de uma outra empresa. Ela não precisa ser uma empreendedora só da sua própria empresa, mas ela pode ajudar outros empresários também com a sua capacidade empresarial. E muitas de nós temos essas capacidades e nós podemos também estar colaborando com os nossos dons e nossos talentos na vida de outras pessoas. E por último, o que me chamou muito a atenção foi o que ela falou por último, que ela gosta de engajar as pessoas, dando espaço para elas pertencerem. E eu noto, a Nath não falou muito disso no seu dia a dia, na sua casa, mas eu noto que ela faz isso também com as pessoas da sua família. E muitas vezes, na nossa casa, a gente não tem a colaboração dos nossos familiares por não engajarmos eles, não é, Nath? E agora eu gostaria que a Nath também falasse um pouquinho para vocês do que ela está levando desse encontro, né? O que tu aprendeu, porque quando a gente ensina, a gente aprende também, mas o que foi benéfico para ti de estar aqui hoje conosco, colaborando, compartilhando um pouco da tua experiência, da tua história? Só antes, Dani, eu queria te parabenizar pelos tópicos ali, eu achei bem bacana, né? E uma coisa que eu sempre penso, que é uma frase às vezes que eu uso, a gente não precisa ser, precisa parecer ser. Não é uma frase que eu concordo, e isso a gente vê muito, né? Às vezes a gente quer parecer ser uma coisa, mas antes de parecer ser, a gente tem que ser.
Então, por isso, essa é a minha preocupação. Eu não quero parecer na rede social uma pessoa que eu não sou. Então, isso achei bem bacana, assim, que tu trouxe nessa questão da ética. E hoje a gente vê muito no digital isso. As pessoas parecem ser alguma coisa e quando tu vai a fundo, elas não são nada disso. Então, o primeiro ser para depois parecer ser. Né? E não ao contrário, né? Tu quer te aparecer, na verdade. Né? Então, mas achei bem legal os teus tópicos, né? E agora tu volta a pergunta, porque eu me perdi. E o que tu tá levando hoje daqui, verdade. né? O que foi benéfico para ti, assim, o que tocou no teu coração. Talvez de você estar aqui, de você ter sido convidada. Talvez alguma intuição que tu teve com esse projeto, tocando a vida, né, de mulheres empresárias. Não tem certo e errado. O que vier, assim, que tu quer dizer que foi benéfico para ti, que foi gratificante para ti, se tu quiser compartilhar com as pessoas nesse nosso episódio final. Tudo que a gente faz, e assim, vocês que estão assistindo, que a gente sempre leve alguma coisa do que a gente ouviu. Então, como eu disse, não adianta às vezes a gente assistir live, assistir curso e não levar nada disso junto com a gente, de uma ação que a gente vai fazer depois disso, né? Então, assim como vocês que estão assistindo, que vocês levem alguma coisa deste encontro para a vida de vocês, para o negócio, assim como eu estou aqui também levando isso, né? Eu acho que uma das primeiras coisas que eu vou levar foi a minha tranquilidade, porque eu fiquei tão tranquila aqui, que foi, Dani, parece que a gente está tomando um chimarrão e só conversando, assim, então estou me sentindo bem leve, bem tranquila, né? E eu acho que o contar a história, eu acho que isso a gente leva muito e a gente aprende muito contando a história. Então, estar aqui realmente, eu me sinto bem honrada, porque é a imagem também que eu transmito, né? Então, sair daqui para mim hoje, agora, né? Eu vou sair daqui, vou sair leve, porque tudo que eu falei aqui é o que eu sinto e é o que eu sou hoje. É o que eu também transmito para as pessoas e eu acho que é por isso que tu me convidou também, por essa imagem que eu passo. Mas o que eu vou levar aqui é realmente o que eu sou, tudo que eu falei, né? E é um desafio, sim. Eu também me desafiei estar aqui. Então, eu acho que tu também está desafiando as pessoas que venham, que estão vindo aqui. E eu acho que isso é muito bom, porque a gente fica nervosa, o que vai ser. Mas meu coração nem pulou, né? Então, eu fiquei bem tranquila. Acho que tu deixou a gente bem à vontade, bem tranquilo. Que bom. E eu acho que isso é importante também. E é uma coisa também para se levar, da gente passar uma certa tranquilidade para as pessoas. Né? Então, tudo que eu falei aqui é o que eu realmente prego, né? O que eu realmente acredito, né? Nem sempre a gente está, né, equilibrada, mas na maioria das vezes, sim. Isso, né? aí eu sempre digo quando as pessoas me perguntam, e aí, tá tudo bem? Eu digo, tá. E o que não tá, a gente faz ficar, né? Porque... E é tu que vai fazer ficar. Né? Enfim. Exatamente. Que legal, Nath. Assim, de todo o meu coração, já vou deixar minha gratidão aqui para ti. Fico muito honrada e feliz de você ter aceitado, né, esse convite. Fiquei na dúvida se você aceitaria ou não por causa da gestão do tempo, né? Mas percebi que você colocou isso como prioridade, algo que você conseguiu perceber uma importância, né, para as mulheres aqui da nossa região. Então, assim, fico muito, muito, muito feliz mesmo. Acredito que tu possa sentir, né, esse amor, esse carinho que eu tenho de te ter aqui colaborando, né, para esse projeto. Também nessas nossas considerações finais, eu quero convidar você que está nos assistindo a colocar nos comentários algo que te chamou a atenção nesse episódio, algo que você vai colocar em prática, algo que talvez mudou a tua maneira de pensar, né? Porque todos nós, empresários, nós precisamos estar constantemente mudando a nossa maneira de pensar. Às vezes, nós temos a capacidade de colocar em prática, mas às vezes o nosso pensamento ele é negativo, né? Então a gente precisa ter uma coerência daquilo que nós pensamos, daquilo que nós fazemos
E então nós teremos o resultado que nós tanto almejamos para as nossas empresas. Também quero aproveitar e agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse projeto ter sido escolhido dentre tantos outros a ser contemplado pela Lei Aldir Blanc de incentivo à cultura. Então, fico muito honrada, tenho certeza que tem dedo de Deus aqui, porque não era algo que eu planejei inicialmente, foi o meu esposo que me indicou para estar aqui. Então, tenho certeza que às vezes Deus coloca um barco, às vezes Deus manda um avião, às vezes Deus manda pessoas para nos colocar onde nós devemos estar. Então, por isso, eu sou muito grata de estar aqui podendo compartilhar com vocês um pouco da experiência de vendas e empreendedorismo de tantas mulheres aqui da nossa região. E em breve nós teremos aí mais mulheres também nos próximos episódios. Quero também agradecer as pessoas que estão aqui colaborando para esse projeto, meu esposo que está aí na filmagem. Hoje nós temos um convidado especial aqui, o Gabi, do Paranhana Digital. E também gostaria de deixar uma mensagem final aqui para vocês e dizer para vocês que tanto eu quanto a Nath, assim que estiver editado esse vídeo, nós vamos estar compartilhando mais vezes, não somente uma vez, nas nossas redes sociais, o link de acesso, para que vocês possam não somente vocês assistir, mas que vocês possam também compartilhar com todas as mulheres empresárias, empreendedoras, que vocês acreditam que precisam desse conteúdo. Desde já, então, muito obrigada. E uma frase final que eu quero deixar para vocês, que é algo que eu carrego comigo há muitos anos: coloca o pé acreditando que Deus vai botar o chão. Muitas vezes nós esperamos que Deus bote o chão para daí nós pisarmos. E Deus, ele vai perceber o nosso posicionamento primeiro. Se nós estamos posicionados para receber, aí Deus coloca o chão. Façam como a Nath. A Nath ainda não estava vendo a luz no fim do túnel na pandemia, mas ela criou um movimento. E aí, então, os resultados começaram a acontecer. Muito obrigada pela tua presença aqui. Deus abençoe e até o próximo episódio.